Tudo bem, amigos do blog A Bola Rolou, dos canais da Bola Rolou. A partir de agora você acompanha a nona edição já, né, do programa Resenha Bola Rolou. Hoje eu tenho o prazer de receber as irmãs Santos, Caroline e Amanda. Eles gravam diretamente de Campo Grande. No momento eu estou em Coxim, né, não final de pandemia, né, a gente enfrenta todas essas situações desagradáveis. Inclusive a gente perdeu o nosso grande amigo Renato Branco semanas atrás, né. Embora em Campo Grande, né, Amanda e Caroline, para algumas pessoas parece que o perigo já passou, mas a coisa está bem crítica, né? Inclusive o presidente do comercial, né, acabou falecendo semana passada, né? Foi semana passada, mostrando que o perigo está bem iminente. Mas enfim, o papo aqui é com as duas. Primeiro quero que as duas se identifiquem, falem quem são, jogaram aonde, ganharam o quê. Meu nome é Caroline Santos, atualmente atleta da OCDB CERC. Aqui é a Amanda, atleta da OCDB também, e atualmente da CERC, né, no campo. E a nossa trajetória desde o começo foi o futsal, né? Agora que a gente está habituando aí, tentando jogar um pouquinho de campo, né? Ainda mais com essa pandemia, o salão, infelizmente, ele foi um pouquinho deixado de lado, né? E o futebol que está voltando aos poucos, né? Então a gente está tentando se habituar ainda, né, ao novo padrão. Beleza. Começando aqui, né? Quero que as duas contem como foi o início no esporte, no futsal. A gente é natural de Dourados, né? Moramos pouco tempo em Dourados, né? Nossa infância foi em Vicentina. E nossa família toda, digamos assim, se aventurou nessa vida de atleta. Meu pai foi jogador, meu irmão foi jogador, inclusive meu pai já ganhou 2 Copas Morenas. Minha mãe é formada em Educação Física. Vários primos já jogaram no estado o futebol. Então, assim, a nossa base mesmo, a família sempre incentivando, né? Aí depois a gente veio para Campo Grande, né? Meu pai teve uma oportunidade de trabalho aqui. E aí a gente iniciou a nossa trajetória aqui, né? Que foi onde tudo começou, né? No começo a gente teve dificuldade, né? Cidade grande, e se habituar o pouco incentivo que tinha, né? O futsal, o futebol feminino. Então a gente no começo teve que se virar mesmo jogando no meio dos meninos, né? Mas, porém, esse lado a gente nunca se sentiu inferior, né? Juntas, acho que a gente sempre foi mais forte, então a gente levava isso como apenas um incentivo a mais, né? Então, o nosso começo foi jogando no meio dos meninos, né? As primeiras competições, sub-10, né? Essas mais iniciais, foi jogando com os meninos, né? Até que a gente conseguiu, né, mostrar um pouco, né, do nosso talento e a gente conseguiu uma bolsa no ABC, né? Onde a gente começou aí, acredito que a carreira profissional, né? Que daí a gente já tinha vida de atleta, né? Tinha sequência de treinos, né? Horários, essas coisas. Ficamos 3 anos lá, né? Acredito que foram 3 anos. E mais 1 ano na MASSE, né? Aí a gente conseguiu sair do estado com a oportunidade de jogar fora, né? Quem foram os professores fundamentais nesse período de formação? Tivemos alguns professores, né, que foram essenciais, assim, o primeiro deles foi lá na Moreninha, né, a gente quando veio para cá, a gente morou, e o seu Anísio, que é falecido já, né, mas as meninas lá da Moreninha conhecem bem ele, foi o nosso primeiro treinador, né, e logo em seguida foi o Fauzi foi o nosso mentor no futsal feminino, assim, ele que deu os primeiros passos, né, tanto tático como técnicos e tudo mais. O fundamento foi com ele. Então, o Fauzi acredito que para ela também foi o principal formador de quem eu sou como atleta e agradeço muito a ele por isso. Fauzi Faker. Sim. Pai do Zé Roberto, né? Isso, ele mesmo. Zé Roberto, que, para quem pessoal mais novo, ele é o comentarista da TV Morena nas partidas da Copa Morena. Inclusive,
eu acho que hoje em dia ele é fisioterapeuta até, né? De vez em quando ele aparece com o pessoal do Hermanos, do Murano, a galera do COD. Então, prosseguindo, e como foi? Como que surgiu essa oportunidade de ir jogar fora? Você fala? Então, a gente... Aqui a gente jogava mais escolares, né? Aí, então, tivemos várias oportunidades de jogar escolares brasileiro, né? Fora do estado. E eu acho que foi isso que foi onde começou a gente ser vista, né? De forma diferente. Mas o que alavancou mesmo foi uma Taça Brasil que a gente foi em São Paulo, interior de São Paulo, né? Se não me engano, era sub-17, sub-15. Sub-15, tínhamos 17. 12 anos. Sub-15 ou sub-17, algo assim. Aí já estava, né, todas as melhores equipes do país, né? Foi onde a gente, no ano seguinte, a gente recebeu a oportunidade de fazer um teste num time de São Paulo, né? Que na época era o Corinthians, Osasco, Corinthians, algo assim, né? E teve vários anos que mudou. Um ano era Palmeiras, Osasco, outro ano era Corinthians, mas a gente foi no ano que era o Corinthians, né? Jaguaré, né? Jaguaré, isso aí. Aí fizemos o teste lá, por motivos maiores, a gente não quis, né, se aventurar a morar em São Paulo. Decidimos voltar para Campo Grande. Isso foi no começo do ano, em fevereiro de 2007, mais ou menos. E no meio do ano a gente recebeu outro convite que foi para Santa Catarina, né? Aí foi para Malve, né, para Jaraguá do Sul. Aí a gente foi, né, por indicação, né? A gente já tinha a Jéssica que jogou lá um bom tempo, a Jéssica aqui do estado, que hoje atua na Itália e é seleção brasileira, né? Jéssica Manieri, que esse dia deu uma entrevista até para a TV Morena. Ela indicou a gente, né? Foi indicação delas de outras meninas que conheciam já o nosso, né? Nosso futebol. Foi onde a gente conseguiu a oportunidade de fazer esse teste lá em Jaraguá do Sul. Passamos e não voltamos mais, né? Ficamos 7 anos em Santa Catarina. Sim. E como foi esse período de adaptação, né? A gente chegou lá e a gente se deparou com outra realidade, né? Mas por um lado bom, né? A gente acabou amadurecendo muito rápido como atleta, porque saímos aqui com 14 anos e com 15 anos já jogamos o estadual de Santa Catarina, o LESC, joguinhos, muitas competições boas, de alto nível. Os times lá não tinha um, dois times, o estado todo tinha um suporte no futsal feminino e acabava que o campeonato, a competição era muito forte, né? E chegamos lá, se deparamos também com a realidade da Malve, né? A grandiosidade que era naquela época Falcão, Lenísio, e a gente tinha uma parceria, então o futsal feminino era bem visto na cidade de Jaraguá do Sul. A gente foi muito bem acolhida lá. Nós passamos pela base, né? Jogamos o Sub-15, jogamos o Sub-17 em Jaraguá do Sul. Jogamos Sub-20, já éramos da equipe do Barateiro, futsal, mudamos para Brusque. E aí no Sub-20 já formamos também o adulto, né? Então começamos com 18 anos, mais ou menos, a jogar já competições adultas. Perfeito. Isso aí foi em qual ano, mais ou menos? 2010. 2010. 9 por aí. Começamos cedo no adulto, né? No cenário profissional. Se não estiver enganado, uma vez conversei com você, né, Carol? Daí um pouco que te atrapalhou lá foi uma lesão que você teve, né? Não foi? Foi, Quando chegamos no Barateiro Futsal, acredito que era a base do Barateiro Futsal, sub-17, sub-20, era impressionante, assim. Jogávamos Taça Brasil, todas as competições e éramos sempre o favorito, né? Cheguei lá, tive uma lesão muscular que me deixou afastado um tempo e logo quando voltei quebrei meu pé, tive uma fratura no tornozelo, então não tive muita sorte em relação a lesões
na equipe do Barateiro. Mas faz parte, né, da vida do atleta. Sim. Então, Amanda, e a sua trajetória lá? Além da Malve, do Barateiro, vocês duas passaram por mais equipes lá? Não, na verdade não, né? Eu tive a oportunidade, diferente da Carol, né? Fugindo um pouco do que ela falou, de jogar um brasileiro de seleções lá por Santa Catarina, né? A base era o Barateiro, né? A gente foi com praticamente 5 atletas do Barateiro e mais 5 de Chapecó, e eu jogava na Malve, né? Então foi eu e mais 2 meninas apenas de fora desse ciclo, né? Porque lá o ciclo de Chapecó e do Barateiro era muito forte, sub-20, o adulto, e eu tive a oportunidade de começar, né? De ser mais, né, alto nível ainda quando eu comecei a representar eles também nesse brasileiro de seleções, né? Que foi o início de um patamar diferente que a gente não tinha muito noção da grandiosidade que era representar, né? O estado com tanta atleta boa, né? A gente tinha lá cerca de, chutando bem assim por cima, 30 atletas de muito alto nível, né? E quando tinha competições assim, elas se reuniam, então o nível era muito forte, né? E então diferente da Carol, essa foi a única competição né, que eu joguei que ela não estava, que ela já estava machucada, né? Ela até foi pré-convocada e foi cortada, né, durante a convocação, né? Por causa de uma lesão já. Perfeito. Então, daí vocês prosseguiram a carreira lá, podem passar aí as conquistas, os principais momentos lá, Carol e Amanda. Você voltou, né? A Carol, ela voltou, né, para Campo Grande em 2011. Como eu estava, 2011. Como eu estava assim, né, num crescimento muito grande, né, e eu via que por mais difícil que seria, né, continuar lá sem ela, né, eu ainda continuei um ano no Barateiro. Isso foi no Barateiro Futsal, em 2012. Ainda continuei em 2012 lá, porque em 2011 a gente jogou a Liga Nacional, que foi uma das competições, com certeza, que mais fazem falta no futsal feminino, né? É a Liga Nacional. É uma Taça Brasil, mas de formato um pouquinho diferente. E que, infelizmente, hoje em dia não ocorre mais, né? Não tem mais, assim. Falando bem chucro assim, não tem mais, né? Eles Foi fazem de forma descontinuada, né? regionalizada e perde toda a qualidade, né, do evento, A né? questão do trabalho também, né? Você tem um campeonato com um calendário de 4, 5 meses, né? Você faz todo um planejamento, né? É difícil, é difícil. As competições que vocês hoje mais estão acostumados são competições de 2 semanas, uma semana. Uma semana direto, né? Uma semana direto aí é totalmente a lógica, né? Por isso que talvez os estaduais lá sejam extremamente valorizados, assim. Mas prosseguindo, nesse segundo momento para a Carol e depois para você, teve o retorno para Campo Grande, né? Como que foi esse retorno para cá? E qual a impressão que vocês tiveram do futsal daqui quando vocês saíram e quando vocês chegaram? Eu falo, Então, quando a gente saiu daqui, né? Tinha várias escolas naquela época particulares, né? Então, que davam bolsa de estudo, né? Incentivos para as atletas de base, né? Então, tinha MASSE, ABC, Dom Bosco, até as escolas estaduais tinham também uma base boa, né? Quando voltei para cá, me deparei com o futsal feminino abandonado, né? O esporte em si, no geral, né? As bases nas escolas, as escolas particulares não incentivaram mais, né? Quando eu voltei para cá, não existia mais o ABC, não existia mais a MASSE em relação ao futsal feminino, o Dom Bosco também não tinha. Então, eu fiquei um pouco assustada, né? Que não tinha mais a base, que é o principal para o futsal feminino crescer, né? E cheguei aqui, fiquei um ano
ainda me adaptando a tudo que tinha acontecido, né? Lesão, tudo mais, me recuperando. Fui muito para lá, fiquei indo e voltando para ir visitar ela, porque não aguentava ficar aqui. E aí recebi o convite do Nando, né, para participar da equipe da UCDB. E daí foi minha volta às quadras. Você ainda teve problemas para retornar? A lesão, ela persistiu ainda ou sarou de Não, vez? não. Foi mais uma questão psicológica mesmo de se adaptar a voltar para casa, a ficar longe dela. Essa questão pesou mais, o emocional pesou mais do que a parte física, né? Eu estava bem em relação à minha lesão. Tratei lá tudo, voltei. Ainda joguei lá os últimos jogos da Liga Nacional, né? E voltei para casa porque não tinha mais condições de ir. Queria voltar para casa, né? Ter o acolhimento da minha família e tudo mais. Como foi o início do projeto da UCDB? E como está sendo essa trajetória, vocês conseguindo jogar de igual para igual com as principais equipes do país, né? Principalmente nos jogos universitários? Então, quando eu voltei, né? Eu voltei um pouco desanimada, né? Em relação a jogar em alto nível de novo, né? A gente sabe que a vida de atleta não é fácil, né? Dedicação, treino, né? Disciplina, tem todos os fatores, né? E quando a Carol já estava aqui, eu recebi também o convite, né? Do Nando, em seguida, para também entrar nesse projeto aí. A gente abraçou a causa, né? Como grandes atletas, assim, né? Que eu falo que existe jogador e existe atleta, né? A gente sempre foi atleta, né? A gente sempre gostou de competição, a gente sempre gostou de se dedicar para jogar em alto nível, né? E a gente sabia que se a gente deixasse isso cair, a gente ia acabar, né, desanimando e não jogando da maneira que a gente sempre jogou, né? Competindo de igual para igual, né? E a gente viu que não faltava talento aqui, né? Que existia sim grandes talentos, mas que precisava ser explorado, né, de maneira correta, né, assim, com o incentivo da UCDB, a gente viu que dava, né, principalmente nos jogos universitários, né, que ele limita um pouquinho, né, são todas as atletas que fazem, né, a faculdade, não são todas, então, que estudam, né, então a gente viu um caminho um pouquinho mais fácil, né, para chegar no alto nível do futsal, né. E aí a gente abraçou essa causa, junto com o Nando também, a gente não citou no começo, mas com certeza hoje né, o grande incentivador também para a gente, né? Nos dá oportunidade, né? Nos deu confiança como atleta, né? Novamente, a gente viu também ele evoluindo muito, né? Com a gente, com o grupo em si. É um cara, tipo, sensacional como pessoa. E a gente viu que ele também poderia explorar muito mais, né? Da gente, um lado que Santa Catarina talvez não tivesse explorado, né? Porque lá a gente jogava com muitas atletas boas e todo mundo era destaque, né? Não tinha uma outra. E aqui a gente acabou tendo um espaço que ele nos permitiu e a gente, juntamente, né, com as meninas, conseguiu levar o nome da UCDB a um patamar que talvez nunca tivesse sido alcançado, né, no futsal, né, em si. Hoje a gente faz jogos, né, pelo menos ser a prova disso, né, que foi ano retrasado, 2018, né? Isso Que mesmo. a gente jogou um jogo aqui, né, jogos universitários contra atualmente uma das 3 melhores equipes do país, com certeza, né, que foi Taboão da Serra, e a gente empatou com elas, né, num jogo de igual para igual, né, independente de sistema de jogo, independente de qualquer coisa, foi um jogo que a gente viu que a gente tinha condições. Na verdade, anos anteriores, em 2015, a gente chegou na final de um Jubes também, a gente contra Santa Catarina toda vez, né? Em 2015, acho que foi isso aí. E foi quando eu fui convocada para a seleção brasileira também universitária, né? Então a gente viu que
tudo que a gente fez lá em Santa Catarina refletiu aqui depois de maneira diferente, né? Porque a gente tem que se adaptar ao lugar que a gente está. Acho que a atleta que não consegue se adaptar, dificilmente ela consegue dar continuidade, porque a atleta ela vai, né? Ela vai ter vários momentos de mudança, de clube, de região, né? De tudo. E se ela for uma atleta que não conseguir se adaptar a vários fatores, ela realmente não vai dar continuidade, né, no alto nível, né, que eu sempre insisto em falar, né, a gente precisa sempre jogar em alto nível, né, para ser reconhecido, né, para mostrar que o futebol feminino, o futsal, né, no caso, tem qualidade, né, só precisa ser visto, né, ter um pouquinho mais de espaço, e aí vem outros fatores, né, que... Então, é muito importante a gente também lembrar que no ano passado a equipe da UCDB chegou nas semifinais da Taça Brasil Divisão Especial, né? E vocês duas estavam com problemas físicos, né? Não puderam ir e as garotas deram conta do recado. Foi muito importante para a maturidade do elenco. Inclusive a Vanessa, goleira, também estava lesionada na época, se eu não estiver enganado. Daí a Jô teve que... É Jô, né? Teve que dar os pulos dela e foi muito bem, foi muito elogiada durante as transmissões aí. Esses jogos aí, tem lá no YouTube TV, a bola rolou, os 4 jogos de vocês, enfim. Quero que vocês falem um pouco como foi para o grupo participar daquela competição. Pegaram, se não me engano, um grupo mais difícil até, né? E conseguiram chegar nas semifinais. Sim. Então, eu me machuquei uma semana antes, né? Jogando jogos... Não lembro, foi lá no ABC, machuquei o joelho e acabei ficando fora da Taça Brasil por uma lesão no joelho, né? Fiquei muito triste, mas por outro lado, foi muito bom ver o nosso grupo amadurecendo, né? Um time novo, foi basicamente poucas meninas, né, mais experientes, né? Foi Bruninha, acho que foi Bruninha e mais umas 2 só, e o resto era a nossa base mesmo ali, as meninas mais novas que até então não vinham jogando tanto, né? A própria Jo, que não vinha jogando muito, teve que ir para o pau, né, digamos, e isso foi muito legal, né? O nosso grupo sempre foi um grupo muito forte, sempre acreditei no nosso time, no geral, assim, era um grupo que precisava desse momento para as meninas ganhar experiência e maturidade. E experiência e maturidade você só ganha jogando, não tem jeito. Então, fiquei muito feliz, muito orgulhosa da equipe. O Nando também soube lidar com a situação, né? Que também não é fácil, né? Você perder algumas peças importantes e ir para uma competição como a Taça Brasil. E ele também soube lidar com a situação, abraçou as meninas, acredito que motivou elas para elas terem chego onde chegaram. E isso me deixou muito feliz, muito orgulhosa delas. Amanda? Então, pra gente né, que tá um tempo já aí no futsal, a gente sabe o quanto que é importante ter troca, né? E troca boa, né? A gente teve momentos, né, em jogo pela UCDB que a gente precisava, né, dessas trocas, e às vezes você olhava no banco e as meninas se sentiam inseguras, né? E na verdade não precisa ser assim, né? A gente sabe que hoje em dia o futsal, ele é muito dinâmico, né? E a gente precisa, quanto mais atleta, né, jogar, melhor, né? Então a gente ficou muito, muito feliz mesmo né, de ver meninas que atuavam um pouco, ou às vezes nem jogava, ter atitudes e postura que a gente, né, que está há tanto tempo tem, né, jogando. Então a gente com certeza ficou muito feliz, né? E é gratificante para a gente como grupo, né? Acho que isso mostra todo o nosso, né, ainda favoritismo aqui no estado, né? Um grupo muito forte. Isso que faz diferença, na verdade, né? Perfeito. Já partindo para a parte final, né? Vamos falar do que iria ocorrer esse ano, né? O que vocês tinham programado para entrar em ação.
Antes, Amanda, quem não sabe, né? A Amanda já teve a honra de jogar na seleção, né? Tem inclusive uma matéria do site Esporte Ágil, se não me engano. Até na época era colaborava com o site, né? E opa, Amanda, e ali a gente tinha acesso à questão de visualização, a sua matéria dos últimos 10 anos lá, sem brincadeira, era top lá, era a matéria com mais visualização. Não me lembro o número de visualizações, mas era bem legal, era nível notícia de acidente do Campo Grande News. Aí você já tira uma noção. Prosseguindo, além dessa passagem de seleção, você ano passado teve na Libertadores feminina, não foi? Na equipe do Paraguai? Jogando. Foi. Foi ano passado? Como foi essa experiência? Ano passado ou retrasado? Eu não vou me lembrar. Né? Final do ano retrasado. Como foi 2018, essa? Isso. Sim. Primeiramente, né, falando um pouquinho da seleção, né? Com certeza foi na parte profissional foi a mais importante, né, da minha vida. Foi um sonho, né, realizado. Um sonho que parecia muito distante, né, quando eu voltei para Campo Grande, né? Parecia que esse momento não iria chegar, né? E eu fiquei muito feliz por ser representando o nosso estado. Foi pós jogos universitários, onde eu tive uma boa atuação e consegui, né, o meu espaço dentro de tantas meninas boas, né? Que talvez a gente, vendo de fora, você não consiga dimensionar, mas é uma honra enorme você ser escolhida diante de tantas, né, tantas outras meninas que foram bem nos anos anteriores, que foram bem durante a competição que eu joguei também, e você ser escolhida, para mim foi uma honra enorme. E sobre a Libertadores, eu joguei em 2018, né? Tive a oportunidade também. De todas as competições que eu joguei, chutando bem baixo, assim, foi a melhor competição que eu já competi na minha vida. Estrutura, de tudo. Foi a primeira vez que eu vi o quanto eles tratam o futsal como profissional, né? É um evento elaborado pela Comebol, se eu não me engano, mas né? Comebol. E eles tratam as atletas, o clube, como um profissional mesmo, sabe? Você praticamente só precisa se preparar para jogar. Você não precisa fazer mais nada, sabe? A gente vê a luta constante de atleta tendo que correr atrás de patrocinadores aí em vaquinha, em eventos, né? E por aí vai, vários fatores. E a gente viu a organização deles lá, o conforto, né? Tudo. O quanto dá para fazer algo profissional. Só precisa, né? De boa vontade, de organização, planejamento, né? A gente sabe que tem um custo, mas se você for ver comparado com o futebol, é muito abaixo, então dá para acontecer. Se não acontece é por falta de boa vontade, sim, né? E planejamento. Tem que ter planejamento para uma competição fluir. Não adianta fazer de qualquer jeito, né? E a Libertadores foi a maior prova, né, da minha vida que eu vi que as coisas podem acontecer, né? Só precisa de boa vontade. Perfeito. Então, a gente já caminhando para a parte final, né? Antes de eu colocar essa pergunta que você acabou respondendo, Amanda, o que estava programado para esse ano, só que a pandemia veio e praticamente destruiu tudo, né? E agora, no final do ano, lá no Sul, com muito esforço, a gente está vendo algumas competições ocorrendo, né? Até aqui no nosso estado, a Liga Sul Mato Grossense, competição aqui, a gente tem uma previsão de finalizar ela, né? Mas só vai finalizar se tiver tudo ok, né? Porque não adianta nada ficar arriscando aí, porque todo mundo, a vida é só uma, né? E não adianta. E até um negócio que pessoalmente eu fico muito triste aí, a gente acompanha de fora e vê que tem muita gente que não tá nem aí, né? Acho que é brincadeira, tal, enfim, né? Mas, enfim, o que estava planejado e o que vai dar para salvar esse ano ainda? Ou é pensar 2021?
Então, Hélio, na parte do futsal, praticamente só nos resta o estadual, que ainda não sabemos o que vai acontecer, se vai acontecer, né? Ele normalmente ocorre em dezembro, então pode ser que ainda salve, né? Mas em relação a todas as outras competições que a gente tinha esse ano no futsal, todas foram adiadas já, né? A gente está agora com esse planejamento do campo e, por enquanto, é a única coisa que está certo para voltar, né? A gente tem jogo dia 25 de outubro, em Chapadão, e todos os finais de semana a gente tem um jogo, um fora ou em casa, né? Um fora e um em casa. São 5 partidas. Então, a única coisa, né, que nos restou, que está garantido ainda, por ter suporte por voltar, né? Porque o campo tem suporte para voltar, né? Os exames vão ser realizados conforme pede. E, então, só nos resta, por enquanto, o campo, né? A gente está trabalhando para jogar esse brasileiro aí de campo. O futsal, infelizmente, a gente vai ter que torcer para ano que vem não regredir tanto, né? Porque o futsal feminino, pelo menos, a gente viu que 2019 foi um ano praticamente impecável, muito bom para o futsal, né? Teve muita visibilidade, teve incentivo, né? Transmissões, incentivos que a gente não via. Então, teve essa oportunidade de crescer bastante, né, a nossa modalidade, e a gente espera que ano que vem dê continuidade, né? Que a gente sabe que pós-pandemia pode vir, né, economicamente, vários fatores, infelizmente, pode regredir muito, né, o que a gente conquistou até agora. Torcer para que isso não aconteça. A gente que gosta de futsal, né, a gente até tá jogando campo, mas a gente é apaixonado mesmo por futsal, né, e a modalidade melhorou bastante e a gente espera que isso não morra nem regrida ano que vem, né. É algo que pessoalmente que eu estou acompanhando, estou notando até o fato de vocês estarem jogando a Série B do Brasileiro, é uma prova disso, é que querendo ou não, mas os últimos 2, 3 anos o futebol feminino ele ganhou uma visibilidade, a gente tem um campeonato brasileiro hoje organizado, tem essa Série B que de certa maneira está sendo viável para as equipes jogarem, a Confederação Brasileira de Futebol, assim, tem muitas coisas a se criticar, mas pelo menos hoje você pelo menos está tendo esse início. Mas o principal é até uma notícia que eu não sei se vocês viram, que a Globo que eles não vão mais transmitir a Fórmula 1, né? E eles vão ficar com o horário de domingo de manhã livre, né? E eles estariam estudando a possibilidade de transmitir o brasileiro futebol feminino da Série A nesse horário da manhã, né? Mas foi um rumor que eu vi em um site de um jornalista muito respeitado, né? Enfim, que cobre TV, né? Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: vocês acham que esse futebol feminino está começando a ter essa atenção? Ela pode resvalar no futsal? Pode ajudar bastante o futsal feminino a crescer em visibilidade? Sim, então, até essa semana eu estava comentando com a Amanda que o Caio Ribeiro fez uma entrevista com a Amandinha e com o Falcão, né? Acabei entrando ontem, essa semana, e dando uma olhada, né? E o Caio Ribeiro perguntou o que o Falcão e a Amandinha, né, que são referências no futsal, né? Amandinha melhor do mundo, né? E o Falcão, o que eles achavam da CBF pegar o futsal feminino, né? Assumir o futsal feminino também. E acho uma ideia interessante, já que a CBF está valorizando o futebol feminino, e a CBFS não está... não, acredito que questão de patrocinadores, gestão, não sei, a gente daí é uma questão mais política, né? Não, é que é questão, como eu vou poder sintetizar aqui, é que a CBFS ela teve sérios problemas, teve até, não me vem à cabeça agora, não me lembro agora se teve impeachment, mas a gente teve uma troca de direção, né, na confederação, inclusive naquele ano que elas... Foi na Costa Rica aquele Mundial, 2015, 16, acho que elas foram campeãs, ou chegaram bem,
que teve até aquela situação que elas não tinham um uniforme lá para jogar. Tudo, né? Porque... De última hora, o Falcão Isso, acabou intervindo e conseguindo um patrocinador para que isso. elas pudessem competir, né? É que essas federações, confederações, o nosso modelo aqui é o seguinte, tem muito essa questão de você ser patrocinado por empresas estatais, o que tem a ver com o Estado, né? Se você tiver com a ficha negativa, não cai, né? Enfim, né? Sim. E aí tem essa situação, né? E até só para o pessoal que não sabe, aqui no Brasil, o futsal, esse futsal que a gente conhece e todo mundo pratica, ele é gerenciado pela FIFA, né? E grande parte dos países, quem gerencia ele, quem mantém ele, é a Federação de Futebol Local, né? Que é filiada à FIFA. Aqui no Brasil, agora eu não vou... Até uma vergonha, né? Para um jornalista que cobra futsal, né? Mas, se não me engano, é Alessio Borba, um ex-presidente da CBFS. Existia uma espécie de acordo de cavalheiros entre ele e o ex-presidente da FIFA, né? João Avelange, né? Até nessa matéria que você citou, meio que cita isso, né? Acho que era Alessio o nome do presidente, né? Me perdoe se eu estiver enganado aqui, né? E aí tinha uma espécie de acordo de cavalheiros para a CBFS tocar, ele ter a licença da CBF para tocar o futsal, para organizar. Mas em outros países, por isso que você vai ver um jogo internacional, você vê a Argentina jogando com o uniforme da Argentina no campo, por causa disso. Aqui a gente tem uma confederação que organiza, né? Mas enfim, isso aí é um assunto mais tenso, né? Mas com essa situação que a Amanda citou da Conmebol, que a Conmebol já tem os próprios patrocinadores dele, e todo evento que a Conmebol vai fazer já tem todo aquele pacote, né? E aí, querendo ou não, como no campo você tem uma estrutura... você já tem uma estrutura muito grande, o que ele vai gastar no futsal ali é a gordurinha extra, né? Mas eu acho muito interessante ter esse trabalho, principalmente na base, né? E principalmente para as equipes de futebol feminino, né? Porque no futsal, como todo mundo sabe, né, é o início de tudo, né? E os clubes de Série A que forem querer investir no futebol feminino, é muito importante você ter uma base de futsal, como é no masculino, né? Você ter no feminino e uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa Amanda? a outra. Não, é isso aí mesmo. Que a gente, né, que já está há um tempo, também pensa assim, né? Você vê que é um ciclo, né? Fase. Começa ali, o início tem que ser, não necessariamente tem que ser, mas a gente vê que muitos atletas, né, começaram no futsal e faz diferença hoje no campo. Você ter uma base no futsal, né? Então, não pular etapas, né? Tem toda uma etapa para você poder virar jogadora, né? Então, o que a gente sente falta hoje em dia é isso, né? Não ter base, não ter estrutura no clube mesmo, de ter sub-10, sub tudo, né? Não necessariamente só uma idade, mas a base no geral, né? Para que isso vai interferir, né? Daqui uns anos. Não tem Querendo como. ou não, principalmente no interior, né? Quem puxa o feminino são os guerreiros batalhadores aí, até às vezes por um motivo ou outro aí, muita gente vê mal, mas é questão regional, local, né? Mas tem vários batalhadores aí que às vezes não tem nem aquela formação para formar as meninas, mas é o cara que puxa, que corre atrás, não fosse ele, talvez nem teria jogadora no interior. Mas é isso aí, a gente já vai caminhando para a parte final desse programa aqui. Prazer trazer as duas. Em breve a gente vai trazer mais garotas aí da UCDB, mais jogadoras das outras equipes, né? Jogadora do time rival de vocês, né? Da moleque. Se eu não tiver enganado, vocês me corrijam, elas acabaram trocando e o time delas estava jogando a Copa Pelezinho com o nome com outro nome, né? Se não me engano, era o nome de Estácio, né? Se eu não estiver muito enganado. Foi, né? Foi algo assim, né? Inclusive, um abraço para o professor Val, né? Professor Val, né? É o professor delas, né? Ele que, naquele estadual que vocês ganharam ano passado, teve um programa de saúde lá, mas tá tudo bem com ele, né? Tá tudo bem. Ainda bem, porque, enfim. Encerrando agora, Amanda e Carol, seus recados aí. Não, agradecer, né, o convite.
Você é um cara que desde quando a gente, né, voltamos aqui para Campo Grande e se interessou pelo futsal feminino, já vem um tempo acompanhando nossas competições, né? A maioria dos lances que eu tenho hoje aqui, você que filmou, agradeço e vamos, né, ano que vem lutar pelo futsal feminino, né? Você com o seu trabalho, a gente como atleta, e se a gente juntar todo mundo que gosta do futsal feminino, acredito que as coisas vão melhorar. E é isso aí. Obrigada. Tamo junto Amanda? sempre, viu? Também Amanda? quero agradecer aí pelo espaço, Hélio. Você é um cara sensacional, né? Eu já consegui ter vários momentos, né, pessoais com você, assim, de conversar e ver o tanto que você entende e gosta também, né? Não só do futsal feminino, do futsal no geral, né? E a gente agradece a oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa história. Acho que nunca é demais contar a trajetória, né? Às vezes as pessoas, né, nos vê jogando, né, e acha que foi muito fácil chegar, né, até aqui. Não é, né? Tem toda uma bagagem antes, né, uma dedicação, né, disciplina que tem que ter, né? E a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, né? Mas a nossa trajetória foi diferente, por isso que a gente tem, né, um nome aqui a zelar, né? E a gente agradece o espaço para mostrar um pouquinho desse lado aí, né? O lado mais Amanda e Carol, né? Não só jogadora, mas o lado pessoal, né? Que a gente sabe que a gente é referência e pode incentivar as meninas a não desistir, né? Igual quando eu fui para a seleção brasileira, citando agora aqui no final já para encerrar, eu já desacreditava, né, de estar lá, né, de ser convocado um dia. Então, quando eu fui convocada, eu vi o tanto que valeu a pena todo o esforço que eu fiz, né? Porque é uma dedicação, viver longe da família por vários anos e valeu a pena, não só pela seleção, mas ela é a maior gratificação que eu tive, né? Para mostrar o tanto que, se você quiser, nada é impossível, né? É só você lutar e não desistir dos sonhos. E é isso aí. Muito obrigado, Hélio. Eu agradecer a vocês e não esquecendo de mandar um abraço pro pessoal lá de Tiquira, né, dos Pé Vermelho, né? A equipe lá do Mato Grosso vocês tiveram, né? Que se o meu amigo Jefferson ver esse vídeo e não tiver essa chamada, você já viu, né? É uma gente boa aí, não tem nem o que falar, né? Inclusive o Gente boa Marcelo. mesmo, viu? Inclusive não era nem para estar falando o nome desses caras aí, que eles estão em campanha, né? Mas enfim, quero agradecer e acho que vocês são duas pessoas muito importantes, inclusive referente à própria Liga Sul Mato Grossense, eu acho que são duas pessoas que têm que ser bastante ouvidas na hora que for formatar a competição feminina, né? Porque não adianta a gente querer tipo, abraçar o mundo, fazer de qualquer jeito sem ouvir quem está vivenciando, né? E até por ser uma competição que tem um formato de jogos cronometrados, né? Acaba impactando, né, Amanda e Carol, na questão do custo de arbitragem, de tem vocês aqui no estado, as competições que tem são todas em um final de semana, né? Agora você imagina fazer 4 jogos cronometrados em 3 dias, é impossível, né? Por isso que a gente tem que, ano que vem, quando tudo passar, por sentar, acho que vocês, atletas que já tiveram essa vivência lá fora, com os donos de equipes, tem que se sentar para ver o melhor formato, né? Não é verdade? Sim. E está aí viável, para somar. Exatamente. Beleza. Já encerrando aqui, que já estourou totalmente os 25 minutos que Não, todo mundo... você vai ter que cortar um monte de coisa aí. E antes de você postar, você me manda para ver. Beleza. Combinado? Não, você vai ver 21 horas, 20 horas, na realidade 20 horas ó, tem que cortar muita coisa aí. Nós falamos 20, demais. 20h36 de quinta-feira. Valeu, Carol, valeu, Amanda, e é isso aí. Até mais, amigos, essa foi a 8ª edição, a 9ª edição do Resenha Bola Rolou, errando de novo. E é isso aí, até mais, e semana que vem nós retornamos.